Bom dia. Eu já dei bom dia, vou dar um bom dia para a maioria agora, né? Bom dia para vocês, tudo bem? Los hermanos, como estão? Buenos dias. Bem? Amém. Quero fazer aqui um aviso rápido, que em setembro, dia 4, 5, 6 e 7, essa foi a data até que a gente havia proposto também para fazer com mais 27, separar dois grupos. Essa foi a data que a gente, mas vai ter um retiro em São Paulo, em Guarulhos. Lá, quem participou do Missão e Compaixão, lá em Caraguatatuba, se lembra? É a versão 2 do retiro agora, a versão 2. Então, a Érica pediu para eu avisar e quem tiver interesse... Cadê a Érica? Érica Meira. Está ali, Érica. Quem tiver interesse já pode passar ali, Érica, e fazer a inscrição com a Érica. Eu queria falar um pouquinho sobre o propósito de tudo isso que nós provamos nesses dias aqui. Propósito mesmo, mas antes, eu quero dar uma fechada do tema que eu venho falando aqui sobre o discipulado. Que é uma coisa que eu acho que é muito importante, que não pode faltar. Nós falamos sobre o supremo amor por Jesus, a abnegação, a escolha deliberada da cruz. Amém? E ontem nós falamos de uma vida que se passa seguindo a Cristo, a obediência nas pequenas coisas. Falamos da visão de fazer um discípulo por ano. E concluímos com um fervente amor, um amor verdadeiro por todos que pertencem a Cristo, principalmente pela igreja, né? Diz que primeiramente os domésticos na fé. A gente tem que amar todo mundo, mas a igreja é um amor especial, é um amor que a gente dá a vida por ela, amém? Esse é o amor que a gente tem que ter pela igreja. Mas eu não poderia terminar essa sessão sem falar de um outro termo que eu julgo muito, muito importante e que não pode ficar fora. E esse termo tem o seguinte título, diga comigo: perseverança em sua palavra sem desviar. Eu separei um texto aqui do Antigo Testamento, Josué capítulo 1, versículo 7. Eu creio que essa palavra de Josué é uma palavra profética para os nossos dias. Queria que você tivesse muita atenção com ela. Que eu acho que tem a ver também com esse termo do discipulado. Onde é que está o termo discipulado? A gente vai ler o termo discipulado, mas primeiro você vai ver uma coisa importante sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus. Você se lembra quando Deus levantou Josué no meio do povo de Israel? Moisés havia morrido e Deus constituiu um substituto para ele, um homem que fosse um pastor para Israel. E aí Deus dá vários conselhos para ele, mas o principal para mim está aqui no versículo 7 do capítulo 1. É uma condição para tudo ir bem com ele. Ele diz assim: tão somente ser forte e corajoso, muito corajoso. Diga comigo: ser forte e muito corajoso. Diga de novo: ser forte e muito corajoso. Um soldado como Josué, se ele ouve uma palavra assim, você tem que ser forte e muito corajoso. Eu não sei quantos soldados a gente tem aqui. Quem aqui é soldado ainda da ativa ou já passou por ali pelas Forças Armadas? Levanta a mão para eu ver. Então, pegar um soldado e dizer ser forte e muito corajoso, o primeiro entendimento é que ele tem que ser um guerreiro, pegar a espada e partir para dentro, não é isso?
não deve temer o inimigo, não é assim o primeiro entendimento? Mas olha o que Deus está falando com esse soldado. Ele falou assim, ser forte e muito corajoso, para quê? Para lutar contra os adversários? Para derrubar os gigantes? Para quê, Josué? Qual o propósito da tua força e da tua coragem? Qual é o propósito? Para que você precisa ser tão forte e corajoso? Lê aí. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Eu creio, irmãos, que nunca, em todo esse tempo, se necessita de tanta coragem e força, violência mesmo, no sentido de ser aguerrido, coragem, força, do que nos nossos dias, para cuidar da palavra. Então é que interessante, Deus chamou um soldado e falou, ó, eu quero que você seja forte e muito corajoso. O texto está lá atrás, não está? Leia o texto todos juntos, então. Vamos lá. Ser forte, o quê? Lê aí. Esse mistério. Vamos juntos. Tão somente ser forte para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo dela já pensou nisso? Ser forte e corajoso para ser fiel à palavra? Ser forte e corajoso para permanecer na palavra que você tem recebido? Por quê? Porque é uma luta. Permanecer é uma guerra contínua. Ser fiel àquilo que Deus falou é uma guerra contínua. Precisa de força e coragem. E é também uma condição, um termo para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Aí tu vai para João, né? Quando João, lá no capítulo 8, versículo 29 de João, Jesus termina de falar. Na verdade, Jesus ele diz o seguinte, 8:29, se não me falha a memória, ele falou, aquele que está comigo, aquele que me enviou, ele está comigo, não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Vê se não é isso. 8:29. Não é isso? Mas o que acontece no versículo 30? O que acontece? Ditas essas coisas, o que aconteceu? Está aí o versículo 30? Aí você está sem cola, né? Dá o versículo 30 para escolar aí. O que acontece quando Jesus fala no versículo 29? Qual é o efeito no 30? Diga comigo, muitos. Faz com a mãozinha assim, ó, muitos. Muitos creram nele. Disse, muitos creram nele. E Jesus tem uma palavra para essa gente. Versículo 31. O que ele diz? Mas conclui o verso 30 para mim. Muitos creram nele. O que Jesus disse para aqueles que criam? Não, mas sublinha na tua Bíblia assim, ó. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Coloca assim. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ele falou para quem? Para os incrédulos ou para os crentes? Se lembra que eu falei que uma coisa é fazer crente, outra coisa é fazer discípulo? Quando Jesus falou, tinha um monte de gente que cria nele. É mesmo. Tem razão. Cambada de crente. Jesus volta para os crentes, para quem traiado, e diz assim, ó, disse Jesus aos judeus que haviam crido, diga crido,
crido nele. O que Jesus falou? Condicional. Se. Diga se. Diga se. Se vós. Se vocês permanecerem. O quê? Aonde? Aonde? O que vai acontecer se você permanecer? Verdadeiramente sereis meus discípulos. Ainda não são discípulos. Por que não? O teste é permanecer na palavra sem desviar. Para você ser aprovado como discípulo, você tem que permanecer na palavra sem desviar. Permanecer na palavra. Eu falei com um grupo mais 27 que estava comigo. Um discípulo até cai, se machuca, mas ele confessa, se humilha, né, primeiro? Se humilha e confessa. Por que ele se humilha e confessa? Por causa da palavra. Aí muitas vezes ele é corrigido pessoalmente, ele recebe. Por que ele recebe? Por causa da palavra. Às vezes ele vai para uma segunda instância e é repreendido num grupo maior e recebe. Por que ele recebe? Palavra. Às vezes ele vai até num grupo maior, como a irmã disse, eu já fui por todas as instâncias. Por que ela recebeu? Por causa da palavra. A palavra garante a ela que essa é a vontade de Deus para ela. Aí ela anda na palavra. Um discípulo, ele permanece na palavra. Permanece. Ele não abre mão da palavra. Você diz amém ou não amém? Você diz amém? E para permanecer, eu vou apelar de novo para Josué. Tem que ser forte e corajoso, tem que guerrear. Você precisa crer. Aí você pode dizer assim, pô, Franco, mas aí é muito complicado para mim, cara. Cara, a irmã falou. A irmãzinha lá em Pôr da Folha falou, é muito difícil. Eu falei, não é difícil não, querida, é impossível. Não é difícil. É impossível. É tão impossível, que Deus resolveu enviar o Espírito Santo até nós. O Espírito Santo, dos trabalhos, das tarefas, das missões que o Espírito Santo tem conosco é nos ensinar a palavra, nos fazer lembrar da palavra, aí não tem desculpa, neguinho. Tem desculpa. Você pode até dizer, não, eu não sabia. Lá que você se vergonha. Por que eu digo que você sabia? Porque o Espírito Santo ela tem a capacidade de escrever no nosso coração a vontade de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, não se escandaliza não. Tem coisa que o Espírito Santo fala conosco, dentro de nós, que nós nem lemos ainda na Bíblia, mas ele fala. Mais do que falar em línguas, mais do que profetizar, mais do que orar pelos enfermos, fazer sinais, é a capacidade de reter a palavra, lembrar a palavra. Porque essa coisa da palavra com Deus não é uma coisa que fica agora na memória. Ele falou, eu vou escrever nas tábuas do teu coração a minha palavra. Tu pode ser o maior 7-1 da parada, querer enganar todo mundo, mas você não pode enganar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te convence, ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Pode tentar dar curva no discipulador, curva no líder, curva no pastor, vai dando curva em todo mundo, mas curva no Espírito Santo você não consegue dar. Aí você fala, por quê? Porque ele está lá dentro, tranquilão na dele. O que você pode fazer contra ele? Ah, pode. Entristecê-lo. Pode ou não pode? Não entristeçais o Espírito, tem um mandamento. O que mais que a gente pode fazer com o Espírito? Resistir, antes de apagar, resistir o Espírito.
Ele fala, meu filho, é comigo. Já sei voar. Ele está sempre ali, tentando ajudar, cooperando com as nossas fraquezas. Ele é tão bom que ele até ora por nós, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo se move, ele fala, ele comunica. E ele quer ter sempre trazer à nossa mente a palavra. E uma outra coisa que vocês falaram que a gente pode fazer com o Espírito Santo, o que a gente pode fazer? Apagar. Eu te confesso que eu fiquei muitos anos assim, com essa palavra na minha cabeça travada. 1 Tessalonicenses 5, quando Paulo diz, não apagueis o Espírito. Eu dizia assim, cara, como é que alguém apaga o Espírito, cara? O Espírito Santo é Deus. Como é que alguém vai apagar Deus? Deus. Fiquei muitos anos. Eu te confesso, muitos anos eu fiquei. Como é que alguém consegue apagar Deus da vida dele? Um homem, um mero mortal, apaga Deus. Como é que é isso? Eu fiquei, Aí quando Deus começou a me falar que o Espírito Santo é o amor dele derramado no nosso coração, Romanos 5,5 diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado, nos foi dado. Quando eu comecei a pensar assim, desse jeito, que o Espírito Santo é o amor de Deus na nossa vida, quando eu comecei a pensar em Coríntios 13, ainda que eu fale em línguas, profetize, se eu não tiver amor. Alguém disse que o amor é o dom supremo, mas eu cheguei à conclusão que o amor é mais do que o dom supremo, assim, é a graça de Deus, é a própria presença do Espírito Santo em nós. Por que falar em línguas, profetizar, sem amor, é uma coisa, é um som sem sentido? Porque sem amor é sem o Espírito. Sem o amor é você ter um dom, porque o dom é irrevogável. Tu está lá com o teu dom, aquela coisa seca. Diga comigo, seca. Diga, seca. Ali aquela coisa seca. Eu ouvi vários irmãos dizer, cara, estou no nosso deserto, está seco. Alguma coisa está errada. Quando fica seco, algo está errado. Uma irmã hoje me contou um sonho. Ela falou que teve um sonho que ela viu várias pombas caindo do céu. Várias pombas. Ela disse que aquelas pombinhas caindo do céu assim, na praça, perto de onde ela mora, caindo. Fiquei pensando, meu Deus, será que Deus está falando conosco? Que a nossa relação com o Espírito Santo está complicada, a gente está machucando o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo e até apagando o Espírito Santo. Quando eu entendi que Deus é amor, diga, Deus é amor. Não fala com força para acordar. Deus é amor. Agora diz assim, o Espírito Santo é Deus. Diga, o Espírito Santo é Deus. Agora diga, o Espírito Santo é amor. Diga, é o amor derramado no meu coração. Aí, quando eu entendi isso pela primeira vez, que o Espírito Santo é o amor de Deus derramado no meu coração, aí eu entendi como é que o homem apaga ele. Lendo 1 João 3, não 16, o versículo 17. Que se alguém tem recursos desse mundo e vê seu irmão padecer necessidade e fecha o coração, aí João faz uma pergunta: como o amor de Deus pode permanecer nele? Pô, nesse dia, eu entendi que toda vez que a gente fecha o coração para alguém, a gente sufoca
o Espírito Santo a ponto de apagá-lo. Porque o Espírito Santo mora em nós, mas o Espírito Santo é amor. Amor é como um rio que precisa fluir. Fluir. Se você fecha o coração, e a gente foi conversando para casa sobre isso ontem, às vezes a pessoa pensa que a igreja é só gente. Olha a igreja. O que parece a igreja para você? Olha aí para o teu lado. Olha essa cara bonita aí do teu lado aí. O que a igreja parece? Um bando de gente. Uns com menos 27, outros com mais. Parece. Parece só gente. Mas deixa eu dizer algo para você. É aqui que a gente se machuca. É aqui que a gente se machuca. Porque a igreja não são apenas pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. Aqui a gente se machuca. Quando a gente fecha o coração para a igreja, para Jesus, para alguém, corpo, a gente está fechando o coração para o próprio Senhor. Por isso que ele diz, se você vê teu irmão padecer alguma necessidade, fechar o coração para ele, às vezes nosso irmão tem necessidade de ajuda, recurso material, mas às vezes ele tem necessidade de uma palavra. Às vezes ele tem necessidade de um puxão de orelhas. Ele tem necessidade. E toda vez que a gente vê a necessidade e fecha o coração, a gente entristece o Espírito. A gente pode até apagar o Espírito. Porque o Espírito Santo... Eu comecei a fazer uma experiência assim com os irmãos, quando eu queria falar desse assunto. Eu fazia aquela experiência da escolinha, lembra da escola? Pega uma vela, acende a vela, depois pega um copo, vem com um copo e o que acontece com o fogo? Apaga. É assim. Você não apaga o fogo da natureza, porque Deus é amor e Deus é Deus, tu não tem como ele apagar ele nunca. Da onde ele está, ele não vai ser apagado, mas dentro de você, você apaga. O fogo de dentro do copo extinguido não significa que o fogo do universo acabou. O fogo segue sendo fogo. Deus segue sendo Deus, mas dentro do teu coração pode apagar. Apagar. Depois a pessoa fica assim, estranho, tem os dons e tal, mas o negócio está estranho. Está estranho porque ele foi sufocando. A igreja não são apenas pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. Não se engane. Parece uma coisa esquisita a igreja, parece, mas por favor, que seus olhos sejam iluminados para ver. É a família de Deus. Cuidado com ela. É a menina dos olhos de Deus. Um pastor amigo disse que uma vez ele visitou um oftalmologista, um discípulo que era oftalmologista, e o cara faz cirurgia no olho, e ele estava dando uma aula para ele sobre cirurgia no olho. Quando ele voltava para casa, muito impressionado com a aula do irmão oftalmologista lá, muito impressionado com a aula, disse que dentro do carro dirigindo, o Espírito Santo falou assim com ele: pastor, cuidado com a igreja. Ela é a menina dos meus olhos. Aí ele disse que tremeu todo, assim, só de pensar que um erro, qualquer pequeno que seja, pode cegar uma pessoa. Aí ele falou assim: puxa, tremi todo, Franca. Falei, eu teria feito pipi na calça, além de tremer. Pô, mas imagina Deus falar um negócio desse. Cuidado. Não são apenas pessoas. Você pode dizer amém? E o Espírito Santo habita nessas pessoas. Ele está nessas pessoas, ele fala essas pessoas. Você diz amém ou não? O Espírito de Deus, ele foi dado
Eu posso dizer para você o seguinte: a maior bênção que existe e a melhor bênção que existe é o Espírito Santo na nossa vida. Ninguém tem bênção maior. Ninguém é mais rico do que uma pessoa que tem o Espírito Santo nele. Ninguém. Pode acumular todo o tesouro da terra que houver na terra. Ninguém é mais rico do que uma pessoa que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado à igreja por conta de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, vamos ver se você esquece. Será que você consegue esquecer o dia que tu foi batizado com o Espírito Santo? Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo? Grande maioria, esmagadora, né? Você se esquece desse dia? Está vivo dentro de você? O meu já fazia aí 30 anos. Mais 30 a mais. Como esquecer? Eu me lembro como se fosse hoje, agora de manhã cedo. Foi tremendo na minha vida, marcou minha vida. Foi um divisor de águas. O batismo com o Espírito Santo é tremendo. Eu era um homem ignorante com relação ao batismo, porque eu me converti numa denominação que não falava sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, eu era ignorante. Muita gente não recebe o batismo com o Espírito Santo porque ela ignora. Sabia disso? Sabia que ela ignora? Lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículos de 1 a 7, tu vai contar uma história muito interessante que Paulo, passando por aquela região de Éfeso, ele encontrou ali alguns discípulos de Jesus. A Bíblia diz que eram discípulos já. E Paulo perguntou a ele: em que batismo vocês foram batizados? Ele, não, melhor, a pergunta não foi essa. Receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles falaram assim: não, nem sequer ouvimos que havia o Espírito Santo. Aí Paulo então falou: peraí, como é que tu não sabe? Vamos lá, galera. Expôs a eles acerca do Espírito Santo, orou com eles, e o que aconteceu? Cara, vocês estão com sono. Eu estou com sono, vocês estão com mais sono do que eu, hein? O que aconteceu? Naquele mesmo momento foram cheios. É muito interessante quando Deus move uma conversa olho no olho, um ensino claro, e como o Espírito Santo vem. Agora em Pôr da Folha, alguns irmãos passaram de São Paulo lá em Pôr da Folha para nos socorrer, foi um socorro muito abençoado. E conversando assim, tardinha, o pessoal batendo papo, no espaço que a gente tem ali na casa. E aí estou em pé assim, conversando com os 3 irmãos, 4, de São Paulo, Cabral e mais 3. E aí o irmão, mas então, a gente veio no carro louvando e tal. Eu falei, que bom, cara. Aí lembrei do texto da carta aos Efésios, quando Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, cânticos. Aí eu falei, que bom, você deve estar cheio do Espírito Santo. De lá de São Paulo até aqui, só louvando, está cheio do Espírito Santo. Aí o irmão falou assim: isso é uma das coisas que eu tenho pedido a Deus, Franco. Eu tenho pedido a Deus para ser batizado com o Espírito Santo. Olhei bem para ele, assim, eu falei, tu veio para o sertão para pregar o Evangelho e ainda não foi batizado com o Espírito Santo? Ele falou assim: não, cara, isso é um assunto que a gente veio até conversando. Bem, eu comecei a expor algumas verdades para ele, algumas verdades dessas que eu estou conversando com vocês aqui, e o olhinho dele começou a brilhar, brilhar, brilhar. Eu falei, você crê? Ele, creio. Eu falei, então recebe em nome de Jesus. Ele, pá! É tremendo quando isso acontece. Primeiro porque não está no ambiente de reunião. Eu prefiro quando não está no ambiente de reunião, porque tem gente que acha que só acontece se for aqui. Quem foi batizado com o Espírito Santo fora da reunião da igreja? Quem foi? Levanta a mão para eu ver. Aí,
A galera. Será que alguém aqui foi batizado tomando banho? Você? Joia. Obrigado. Imagina. Não, eu tinha um amigo que foi batizado tomando banho. E ele, para dizer, era o maior problema, porque era naqueles dias pentecostais, de muita roupa. E o cara dizia que foi batizado tomando banho, imagina. Estava lá tomando banho, já pelado, água caindo. Você vê que Deus não tem nenhum preconceito com nada disso que a gente tem? Amém? O Espírito Santo vem sobre as pessoas. Tremendo, às vezes a pessoa está lá louvando o seu texto, que gosta de cantar no banheiro, né? Começa a cantar, louvado, daqui a pouco, tinha um amigo que foi batizado dirigindo, no carro. De repente ficou estranho pra caramba a conversa dele. Imagina o cara querendo falar. Tem gente que sonha que está falando em línguas. E acorda falando em línguas. Teve alguém assim que já sonhou antes de ser batizado? Fabinho, né, Fabinho? Eu lembro, o dia que ele ligou lá. Acordou. Cláudio também. Cláudio, antes de ser batizado com o Espírito Santo, sonhou falando em línguas. Cada um tem a sua experiência, mas essa foi legal. Eu sempre gosto de contar a experiência que eu tive com o Cidinho. Por quê? Porque isso tem tudo a ver com o propósito do Espírito Santo tá na nossa vida. Porque não só a ignorância bloqueia, mas também a falta de compromisso com o propósito. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele vai glorificar Jesus. Amém? Está lá em João 16,14. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Mas muita gente não se compromete com o propósito, porque o Espírito Santo é dado para a gente ser testemunha, está escrito em Atos 1, de 6 a 8, quando estava todo mundo curioso lá para saber quando é que o reino ia ser restaurado, o Senhor falou, não compete a vocês saber Kairos, Cronos, né, tempos e épocas, não compete a vocês saberem isso, mas vocês receberão o Espírito Santo sobre vós, recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas. Não ouvi. Foi isso que me levou a orar pelo irmão lá em Pôr da Folha. Falei, tu veio para o Nordeste pregar? Vim. E não recebeu o batismo? Não. Falei, que isso, meu amigo. Você veio para pregar, tu precisa do batismo com o Espírito Santo. E tem que ser now. Esse dia foi engraçado, estava assim um calor daquele de rachar, que vocês, o pessoal que veio de fora do Rio começou a conhecer melhor o nosso calor, né? O calorzinho gostoso, né? E vê como Deus é bom, deixou nubladinho. Acho que choraram no primeiro dia, Deus falou, vou nublar. Misericórdia dos chilenos, dos curitibanos, dos paulistas. E aí, como estava muito sol, nós pegamos a sombra de um muro. Vê como é que está, igual passarinho desesperado. Assim. Lá na casa, acho que foi na casa de Ellen, ou na casa de João e Zezé, acho que uma dessas casas. Encostamos no muro, fez uma sombra assim, ficou lá na sombra. Cidinho não tinha aquela gordurinha dele toda, obviamente. O nariz já era grande, sempre foi. Sempre fica no sol um pouquinho, né? E aí, eu comecei a bater um papo mais ou menos assim. Eu falei, Cidinho, cara, tua casa tá cheia de gente, cara. Gente se convertendo todo dia, cara. Cara, a gente precisa de gente para cooperar, trabalhar. Aí estou orando sobre isso. Falei, pô, está orando sobre isso? Pô? Um monte de gente carecendo de ajuda. O que você tem recebido já dá para você contribuir. Aí ele falou assim, não, eu fiz um pedido a Deus. Se Deus me responder, olha só, a gente está encostado no muro. Assim. Se Deus me responder, aí tiramos a camisa. Suado, sem camisa. De short encostado no muro. Dá para imaginar a cena? Ele falou assim, se Deus me responder, eu vou cooperar.
Aí eu falei, você fez um pedido a Deus? Eu fiz. Falei, posso saber? Sempre perguntar é sempre bom, né, galera? Aí ele falou, pode. Eu falei, o que você pediu a Deus? Que se Deus responder, você vai trabalhar. Porque ele já estava abrindo a casa, ele já servia de algum jeito. Abria a casa, limpava a piscina, servia os irmãos, sempre estava servindo, o Cidinho sempre serviu. Mas eu queria que ele se responsabilizasse por pessoas, que ele pastoreasse gente, que ele dissesse, deixa aquele fulano comigo, aquele ali comigo, deixa comigo. Eu falei, o que você pediu então, cara? Eu pedi para ser batizado com o Espírito Santo. Imagina a cena. O sol devia estar bem assim mesmo, não devia estar assim, né? Eu falei, é isso? Ele falou, é. Eu falei, então recebe aí agora. Foi assim que ele foi batizado com o Espírito Santo. Ali, não sei como é que o muro não caiu. Não tem mistério. Olha, eu percebi que o clamor do coração dele estava linkado com o propósito. A gente não recebe o Espírito Santo para falar em línguas no meio da igreja. Todo mundo falando, eu não falo, Senhor. Puxa, Senhor, eu quero falar também. Não é esse o propósito. Nem para você exibir dons. Inclusive, os dons não devem ser exibidos. Pelo contrário, quando a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, é porque Deus não quer atrair atenção para ninguém. Você não precisa exibir dom. Tá bom, amado, balá hoje tá jóia, mas amanhã tu controla esse negócio. Dá, porque é possível. É possível. Eu estou falando da minha própria experiência. Eu, quando vejo as pessoas muito descontroladas, eu costumo chamar e conversar, principalmente o homem, né? Que eu fico mais à vontade com os homens. Dizer, queridão, segura a onda. Mas por quê? Porque é possível. Você pode conter e você pode, em algum momento, liberar. Eu dizia para a irmã esses dias, eu falei assim, quando eu estou sozinho, eu sou meio escandaloso. Porque a Bíblia diz, por exemplo, se você fala em línguas e não tem quem interprete, pode complicar mais do que ajudar. Não é verdade? Se tem alguém incrédulo no meio, você... Agora, por que a gente não impede alguém de falar em línguas? Não impede, por quê? Porque a gente só vai saber se tem alguém que interpreta se alguém falar, pô. Não é que ninguém fala, não pode falar em língua porque não tem intérprete. Não vai ter intérprete nunca. Por isso que Paulo diz, não os impeçais. Porque você só vai descobrir que tem intérprete quando você estiver num lugar com liberdade, pô. Vamos orar em língua, galera. Solta o bocão aí. Pega o dom que Deus te deu. Fala, hora perfeito. De repente alguém começa a orar em línguas e você interpreta. Interpretar línguas não é traduzir línguas. Porque isso é outro bloqueio que as pessoas têm. Tem gente que acha que falar em línguas é um negócio que brota da cabeça. Cara, acha que tem que pensar palavra por palavra. Se ele não pensar palavra por palavra, não é um negócio. E aí, por conta disso, também não sabe interpretar. O outro está falando lá, ele está... Bem, que ele está dizendo? Deixa eu ver aqui. Ver se eu entendo essa língua. Cara, você interpreta quadro. Você olha um quadro, interpreta o quadro. Olha esse quadro. Tem gente que entende de quadro, fica olhando, né? Daqui a pouquinho não entende o quadro. Língua, você interpreta. É muito interessante. O cara fala em língua lá e você, dentro do teu coração, você sabe o que ele está dizendo. Às vezes você não sabe palavra por palavra, você sabe o sentido daquilo, o sentido. Palavra. Não. Quando o cara profetiza, por exemplo, tem gente que acha que é Deus que está falando pela boca do cara direto. Então Deus, ora fala português carioca, a gente vai fazer, né? Mesmo. E ora fala um português do Nordeste. Gente, bichinho, falo contigo agora, meu filho. A gente fala porque o Espírito Santo inspira o Espírito. Ora fala espanhol. Inspira o Espírito. E o Espírito comunica. Por isso que o Espírito do profeta está sujeito a um profeta. Porque inspira,
Mas você tem duas maneiras de comunicar a profecia. Tu pode falar, eis que eu falo contigo, meu filho, sossega aí no teu canto. Mas você pode falar, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ó, assim diz o Senhor. E pang, sossega no teu canto. Assim, mas pode dizer de uma maneira mais clara, depende do momento, da ocasião. Acho que é bom ter discernimento para as coisas. Amém ou não? Sabedoria. Porque dom não é para ser exibido. Os dons do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é para que sejamos testemunhas de Deus. Para que a gente fale de Jesus claramente. Outra coisa, é tão tremendo quando você tem assim, maturidade com os dons, sabe? Eu lembro, a primeira vez que eu vi um dom de palavra de conhecimento, aquele dom que Jesus usou com a mulher samaritana. Vai lá, chama o teu marido. Ah, eu não tenho marido. Disseste bem que não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e o que você tem agora não é teu. Chama-se palavra de conhecimento. Você tem uma luz, uma revelação sobre o que a pessoa está vivendo. Perceberam ou não? Eu estou falando que Jesus usou esse dom porque Jesus mesmo se esvaziou de tudo. E tudo que Jesus fez debaixo do poder de quem? Do Espírito Santo. Então Jesus dependia dos dons, né? Ele uma hora dizia para a mulher samaritana, dava até o CPF dela, em outro momento dizia, quem me tocou? Alguém me tocou. Tu acha que Jesus estava fingindo? Fazer uma experiência. Para ver se... Ele não estava fingindo, ele não sabia realmente. Ele sentiu algo. O que ele sentiu? O poder saiu dele. Alguém tocou em mim, porque eu senti que de mim saiu poder. Naquela hora, ele não tinha o dom da palavra de conhecimento. O Espírito Santo não quis falar com ele. O Espírito Santo queria que aquela mulher se entregasse. Se entregasse. Outro momento que tu vê a humanidade de Jesus, Jesus amaldiçoa a figueira. Amaldiçoa a figueira por quê? Primeiro, porque ela não tinha fruto. Mas olha que coisa triste, não era tempo de fruto. Não era tempo de fruto, e a figueira não tinha fruto, pô. Não era tempo de fruto, mas Deus foi lá e amaldiçoou a figueira. Eu fiquei muito tempo assim, falei, meu Deus, como é que Deus vai lá, amaldiçoar uma figueira, assim não era tempo de fruto. Ele mesmo criou a figueira, ele não sabia que não era tempo de fruto. Disse que a figueira dá fruto 10 meses no ano, em 2 meses apenas, que ela descansa. Jesus foi lá e matou a bichinha. Pô, não, é outro texto que eu fiquei, Aí um dia, olhando melhor, o que eu vi? Jesus viu à distância uma figueira que tinha folhas. Uma pessoa natural, naquele dia o Espírito Santo não revelou a ele, não vai lá porque não tem fruto. Ele estava tranquilo na humanidade dele, com fome, uma árvorezinha cheia de folha. Ele se aproximou e começou a procurar. E ficou triste porque só viu folha. Como só tinha folha, não tinha fruto, o que ele deve ter pensado? A energia que você gastou para ficar se exibindo de longe, você deveria ter gastado para ter fruto. Bem, por causa disso, nunca mais se acha fruto em você. Acabou. Deixou uma lição para a gente, que às vezes é melhor estar peladinho, sem nenhum fruto, do que estar todo cheio de folha, mas sem fruto, para não enganar os outros, entendeu? De longe. Porque quando chega perto, você examina. Aí vê. Tá ligado aí a galera? Tá ligado? A árvore a gente não conhece pelas folhas, a gente conhece pelos frutos. Então se liga aí, galera. Fica vendo a árvorezinha cheia de folha de longe, achando que é, que discipulão, ai meu Deus. Chega perto. É pelo fruto que você conhece. Guardou aí, as irmãzinhas? As irmãozinhas? Se liga aí, pô. O dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, eles são para edificação. Amém ou não? Aí, de repente, você tem, assim como eu falei, uma palavra de conhecimento, discerne a vida da pessoa todinha. Você pode chegar, comunicar, falar, deve fazer isso, com sabedoria, com discernimento.
Você pode e deve usar os dons. Assim, os dons são para ser usados mesmo. É muito ruim também quando você recebe um dom e guarda. É muito feio quando Deus te dá um dom e você guarda ele. Dom tem que ser comunicado, revelado, usado. É um presente. Amém? Você imagina o marido dar um presente para a esposa vai lá e guarda e fica lá anos lá. Nunca usa. Um amigo foi lá e te deu um presente. Aí você foi lá e guardou, não usa. É tão ruim assim, né? Eu ganhei esse presente para início. Eu sou chato com presente, eu digo assim, eu gosto de usar logo. Então, se me der uma blusa de inverno no verão, é bem provável que eu use a blusa de inverno no verão. Vai ser feio para caramba, mas uso. Porque eu acho que de alguma forma você está dizendo para a pessoa que aquele presente é importante. Esse aqui, você sabe o que está escrito aqui, não sabe? Tem um monte de gente olhando, o que é isso? Abuelo. Isso aqui meu irmão fez para mim, é abuelo. Avôzinho. E eu agora sou trivô. Era avô, depois fiquei vovô, agora eu estou trivô. Tudo num ano só. Presente tem que ser usado. Amém? Mas não os dons do Espírito Santo para a sua própria exibição. Ele tem que estar dentro do propósito. Você diz amém ou não? Diz amém? Falar em línguas, profetizar, ter ciência, mistério, tudo isso é lindo se a gente estiver cheio do Espírito Santo, porque a gente está cheio do amor de Deus. Fatalmente, quando a gente está cheio do amor de Deus, a gente não machuca ninguém. Outra coisa, cheio do Espírito Santo, a chance de não profetizar na carne aumenta. A primeira vez que eu vi um homem, eu comecei dizendo isso, ser usado com a palavra de conhecimento, ele chegou assim, numa reunião, falou assim, bem, aqui tem um homem, e eu fiquei olhando assim, ó. Falou, aqui tem um homem que está sendo ameaçado de morte. E as pessoas estão ligando para ele, pelo telefone, ameaçam ele. Ele está tão atormentado que ele está buscando ajuda profissional, ele está atrás de um psicólogo, de alguém que ajude ele, porque ele está atormentado de alma, por causa dessa ameaça. Eu quero orar por você. Aí sai um presbítero lá de trás, e eu fiquei assim, ó. Ninguém sabia do problema daquele cara. Ninguém. E eu fiquei assim, eu quero isso, eu quero esse dom. Aí um dia eu fui visitar um cara e eu tive assim uma inspiração e falei. Quando falei, acertei o alvo na bucha, assim, pá, o cara quase se quebrou todo. Falei, já estou com dom. Primeira reunião da igreja eu falei essa loucura. Eu falei, aqui tem um homem que está traindo a sua esposa. Era um tal de marido olhar para a esposa olhar para o marido assim. Tipo, é você ou não? Depois eu pensei, falei, meu Deus, que loucura. Que maturidade. É muito complicado quando a gente tem dons e não acompanha a maturidade. Mas o Espírito Santo trabalha também para que a gente se torne maduro. Você diz amém ou não? Diz amém? Ó, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, número 1, aprenda sobre o Espírito Santo, entenda quem é ele, papel dele. 2, se comprometa com a missão, com o propósito. Entenda que Deus quer te batizar para você ser uma testemunha de Jesus, não é para ficar, para de bobeira, para de se exibir. E 3, aí, não, porque tem gente que quer se exibir, mas não quer se exibir assim, de qualquer jeito, não quer falar língua já repetida, não. Aquilo que eu falei, a síndrome da originalidade. Então, quando ouve um cara falar língua, eu não quero falar isso, não. Essa língua não, Senhor. Se eu falar essa língua, vão dizer que eu estou imitando. Aí vai demorar um pouco mais. Embora Deus pode te batizar com uma língua estranhíssima. Eu já vi isso acontecer. Estava na casa de um casal de irmãos aí, cujo filho está aqui. O negócio ficou esquisito lá. Primeiro que a gente foi lá para tratar assunto de pecado. Aí quando eles se acertaram, começaram a confessar os pecados, o cara foi batizar com o Espírito Santo. Mas ele falava uma língua estranha, meu irmão. O que é aquilo?
E ficou assim uma meia hora falando que a língua é muito estranha. Eu falei, irmão, Deus te batizou com a língua estranha. Ele, então, foi isso que eu pedi a Deus, eu não queria nada igual. Falei, pô, cara. Pô, Deus caprichou. Deixou muito, não tem nada igual, nunca vi nada igual, irmão. Mas tem gente que tem essa coisa da síndrome, que tem medo de imitar. Queria ter que ter vergonha de nada, medo de nada. Você não tem que ter medo de ninguém, porque que vão achar, que vão pensar. Para de autoimagem, pô. Isso bloqueia o fluir de Deus na tua vida. Isso bloqueia. Seja livre, em nome de Jesus. Você diz amém ou não? Pô, se comprometa com o propósito, não tenha essas coisinhas, não, tem que ser diferente. Tenha fome e sede. A fome e sede é muito importante. Você tem que pedir a Deus para ser batizado com fome e com sede. Lucas 11:13. Se vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se alguém pede água, o Pai dá água. O Pai natural pede pão, a mãe natural vai lá e faz uma comidinha gostosa para você. Agora, se você pedir o Espírito Santo, pode ter certeza, é o Espírito Santo que Deus vai te dar. Agora, pede com sede, pede com fome. Amém? Fala assim, eu quero muito. Eu quero pregar o teu evangelho, eu preciso ser ungido, eu preciso do teu batismo, eu preciso ser cheio. Eu preciso crer nisso. Amém? Porque tem muita gente também que recebeu uma aula de que não existe, não é, era nos dias passados, nos anos passados. Aí o cara vem para o nosso meio e fica bloqueado. Todo mundo fluindo ele lá. E na maior guerra dentro dele, porque eles não, porque eu ouvi que isso aqui era só para os anos passados. Ou todo mundo está doido, ou Deus não quer me dar. Aí começa a ficar com problema com Deus, achando que Deus está com o coração fechado para você. E tem gente também que se acha indigno. Não, mas eu sou um miserável, pecador. Como é que Deus vai me batizar? Não, eu sou muito pecador, miserável, não dá. Como é que Deus vai me batizar? Meu querido, não é por mérito. O assunto não envolve mérito. Por que nós somos batizados com o Espírito Santo? Você sabe? Sabe não? Então, vou te dizer então. Leia comigo aqui, João, capítulo 7, 37 e 39. No último dia, João 7, 37 e 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. O que ele exclamou? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo a quem? Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado. Por que ele não foi dado? Porque Jesus não havia sido ainda o quê? E agora, Jesus não foi glorificado? Ou já foi? Quem crê que ele foi glorificado? A gente canta, recebido na glória, glorificado. A gente canta. Atos 2:33. Pregação do apóstolo diz claramente, Atos 2:33, exaltado, pois, à destra de Deus, falando de Jesus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, quando Jesus foi glorificado, o Espírito Santo veio. Foi a promessa dele. Ele morreu pelos nossos pecados. Você diz amém ou não? Mas se alguém tem dúvida que Jesus era santo, ele ressuscitou. E ele só ressuscitou porque ele não tinha pecado. Porque a alma que pecar, essa morrerá.
Mas porque ele não pecou, a morte não podia contê-lo, detê-lo. O que ele fez? O que o Pai fez com Jesus? O que o Pai fez? Ressuscitou. Foi glorificado, ele não peca. Não pecou. Agora o Espírito Santo em nós é uma prova contundente de que ele foi o quê? Glorificado. Você diz amém ou não? Então quando o Espírito Santo vem sobre você, você tem uma prova de que ele foi o quê? Embora você não precisa dela, dessa prova, porque você já crê. Amém? Mas ele aprove a ele e diz assim, olha, toma o Espírito que eu prometi a você quando eu fosse glorificado. Então o Espírito Santo em nós é um testemunho de que Jesus foi glorificado. Você diz amém ou não? Quantos creem? Você crê? Crê mesmo? A gente quer orar por você, que quer ser cheio, que quer ser batizado, que quer ser renovado. Eu até creio que tem gente que precisa ser renovada no dom. Esses sonhos, eu ouvi uns 2 sonhos aí, que eu acho que fala disso. Mas antes, eu quero dar uma oportunidade aqui para você ouvir um testemunho de uma irmã, de uma querida que caminha ali com o Cidinho. Para cá, filho. Essa moça, ela quer compartilhar algo conosco. E depois que ela compartilhar conosco, eu quero orar com vocês. Fique à vontade, filho. Amados, bom dia. É muito bom, muita alegria no meu coração que eu estou aqui, que eu pude estar aqui compartilhando com vocês desses dias. Meu nome é Tatiana, eu congrego lá com o Cidinho, na Zona Norte. Eu sou 27+. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus fez na minha vida desde 2013. E para que vocês, eu vejo aqui que nós, 27+, somos minoria, né? E para que vocês não passem pelo que eu passei, e para que vocês passem pelo que eu passei, vocês vão entender por quê. No ano de 2013... eu comecei um ano muito feliz, porque eu estava muito bem no meu trabalho, eu ganhava um salário muito alto para a minha idade. Então, assim, eu chegava a ter dias de pensar assim, que eu não tinha problemas na vida. E aí eu falei assim, caramba, Deus, é até esquisito você não ter nenhum problema. É uma coisa assim, que eu nunca achei que com 30 anos tão jovem, eu completei 30, né, em 2013. Aí eu falei assim... mas o meu pai ficou doente. Meu pai teve um câncer na orofaringe, que é a região da garganta. O meu avô morreu de câncer. E a família do meu avô toda foi acometida dessa doença maldita, que eu também fui. E aí eu vivi um ano assim. Quando meu pai ficou doente, eu entendi muitas coisas. Eu entendi que o dinheiro não vale nada, que você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você não é capaz de comprar a saúde de ninguém. E aí, em 2013, no final do ano, eu fui fazer um exame para emagrecer, que eu queria tomar um remédio para emagrecer rápido, querendo correr. E aí, eu fui no médico. Falei, não vou tomar assim de orelhada, porque também, o mínimo, eu ia ao médico. Né? Oi, doutor, eu queria emagrecer, mas eu não quero fazer dieta e eu queria emagrecer. Aí ele, eu vou te passar uns exames, e aí você traz. Nesses exames, ele me passou um ultrassom da tireoide. Aí eu fiz o ultrassom e nesse ultrassom apareceu um pequeno nódulo, que não me deu nenhum medo de nada, porque eu já tinha escutado várias histórias de pessoas com nódulos gigantes na tireoide e eu não estava nem aí, para ser sincera, assim, nem me abalou em nada.
E eu segui minha vida, meu pai que se curou. E, assim, foi uma bênção, porque eu me mantive firme na minha fé durante o tempo da doença dele. E aí, quando eu cheguei, fiz o exame e o resultado não saía. Não saía. Eu demorei 6 meses para receber o resultado. E aí, quando eu recebi o resultado, foi numa audiência, eu tive que entrar na justiça. E aí, na audiência, eu peguei o resultado assim, e o laboratório Sérgio Franco fala... Ele falou assim para mim, não, a gente te entregou sim. Eu falei, não entregou. E eu sou um pouco ainda estressada. Não, você não entregou, que isso? Que absurdo. E a advogada assim, segurando a minha perna, né? Calma. Aí ele, aqui, então toma seu laudo. Me deu, o advogado me deu o laudo. Quando eu abri, eu já conhecia alguns termos, por causa do meu pai. Eu li assim, eu li carcinoma. Eu falei, que isso? Me deram um laudo falso. Aí falei para o advogado, eles estão dizendo que eu tenho câncer. Aí a juíza, que isso? Calma, senhora, calma. Calma, que isso? Que calma, vou entrar na justiça de novo. Aí, por mentira, eu sou formada em Direito, na hora eu perdi completamente o tino de toda a sabedoria que eu tinha e tudo, não conseguia entender nada. E aí eu fui para casa com aquilo, mas assim, no fundo eu falava assim, isso é mentira, eles demoraram tanto que eles pegaram qualquer coisa, trocaram a lâmina. E eu cheguei no médico e o médico falou assim, por mim você já opera. Aí eu, que isso, laudo mentiroso, não vou operar não. Aí ele, tá bom, então repete. E eu fui repetir o exame. Quando eu repeti, o médico que fez o exame, eu procurei o CDPI, não mais o Sérgio Franco, né? E aí ele chegou e ele olhou e falou assim, olha, não fica nervosa não, porque esse tipo de câncer, ele já falou que eu tinha. Eu nem tinha sentado, ele só passou o negócio, não tinha nem furado ainda. É muito simples de curar, você vai ficar boa e tal. Eu falei assim, mas eu tô doente. Aí ele, tá. Pelo que eu tô vendo aqui, tá. Eu falei, não, mas tá vendo aqui não quer dizer nada. Tá vendo aqui, que isso? Peguei e fui embora, felizona, crente que eu tava bem, gente. Eu tinha certeza. E aí um dia eu estava trabalhando, eu sabia o dia que ia sair o resultado, eu abri a internet e olhei. E por alguns segundos, aquelas letras que formaram a palavra maligno me deixaram assim completamente paralisada, assim. E eu não sabia o que eu fazia, porque já era a segunda confirmação, não tinha como mais duvidar daquilo. E eu falei assim, meu Deus. Eu só conseguia falar, meu Deus. E me tremendo inteira, e o meu pai e minha mãe em casa, e eu, caraca, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu, caramba. Aí eu falei, Deus, eu vou te pedir uma coisa. Eu não sei o que eu vou enfrentar. Eu não sei, eu não tinha lido nada ainda. Mas eu sei que tu é comigo. Então eu vou te pedir só para que todas as pessoas que encostem em mim sejam enviadas tuas. Porque eu tinha muito medo das coisas que a gente ouve de hospital, né? E eu fui, falei com a minha mãe, aí a minha mãe ficou meio assim, tadinha, mas ela já estava até meio acostumada, porque o meu pai tinha acabado de passar por aquilo, né? E o meu pai, ele é um homem alto, era gordão, ficou seco, muito magro, perdeu o cabelo, ele fez quimioterapia. E, assim, eu tive todo aquele sofrimento do meu lado. Então, eu imaginava que eu também fosse ficar daquele jeito, né? E aí eu liguei para minha cunhada, que é médica. Ela falou assim, liga para o meu professor, que é cirurgião, e fala com ele. Eu falei com o médico me atendeu na hora, e eu falei assim, eu sentia muita preocupação na voz dele, entendeu? Ele falou assim, não, você vai no meu consultório hoje, só para eu pegar os exames, a gente tem que operar o mais rápido possível e tal. E aí tá bom, né? Nessa hora você não tem muito o que pensar, você tem que ir agindo conforme. E eu fui. Aí eu fiz a primeira cirurgia, eu tirei o tumor, ele tinha 1,4 centímetros, mas ele já tinha encostado no nervo da frente. E quando ele sentou para falar comigo, o médico ele fala tudo o que pode acontecer com você. Eu não sei quem aqui já fez alguma cirurgia, mas ele falou, você pode ficar muda, você pode... É muito próximo das cordas vocais, a gente pode ter que fazer uma traqueostomia, se for necessário, e você assim... E eu, assim,
quando eu soube, eu procurei tudo. Então, eu já chegava lá falando tudo que eu tinha, com os termos que eu achava que eram certos, né? Eu falava para ele assim, eu tive isso, meu exame deu assado, tá dizendo que eu tô assim. E ele, não, calma, você também não é médica pelo Google. Vamos esperar que eu vou te dizer o que está acontecendo. E eu operei. A primeira cirurgia foi excelente, assim, eu não tive nenhuma reação a nada. Foi um corte aqui que eu tenho, né? Hoje eu tenho, mas ficou uma cicatriz porque eu operei 3 vezes. Mas eu fiz a primeira, não ficou feio, não ficou nada. Colou direitinho, eu segui. Vamos fazer a biópsia do material. No centro cirúrgico, eles chamaram o patologista e não constatou o câncer. Então, ele falou assim, eu tirei o nódulo e deixei a outra parte da sua tireoide. Você é muito nova, senão você vai ter que tomar hormônio para a vida toda e tal. Aí eu gostei, né? Falei, tá, que bom, pelo menos assim eu não tenho que tomar hormônio. E eu fiquei com um pedaço muito pequeno de tireoide, mas que funcionava otimamente bem. Por isso, a gravidade do meu caso era muito mascarado. A minha tireoide, ela funcionava. Ela só tinha um tumor, mas ela funcionava normal. Então, eu fazia exame de sangue, fiz sempre check-up e nunca acusou nada. E aí ele falou assim... Aí eu cheguei para pegar a biópsia. Aí ele, constatou que é câncer. A gente vai ter que operar de novo. Aí eu falei, não acredito. Aí nisso, outro médico, que era o endocrinologista, falando desse meu médico cirurgião. E o cirurgião falando do endocrinologista, cada um meio que culpando o outro. E eu, no meio daquela... Eu me lembro que teve um dia que eu desci assim, eu peguei um ônibus ali na Praça Sans Pena, e eu falei assim, caraca, eu não vou chorar aqui no meio do ônibus, né? Que ridículo. Mas eu pensava assim, Deus, eu não sei. Um médico fala que a culpa é de um, outro fala que a culpa é de outro. Por que esse homem não tirou tudo logo de uma vez? Agora eu vou ter que operar, outra anestesia geral, outro monte de remédio que eu tomei. E aí Deus não falava nada comigo, nada. Falava tipo assim, vai seguindo aí o que estão mandando, que é o melhor que você faz. E eu continuei. Aí foi. Nisso, o que aconteceu? O meu trabalho prosperava absurdamente nesse tempo. E eu, assim, minha cabeça era muito confusa. E eu decidi trabalhar. Falei, eu vou trabalhar, porque se eu ficar em casa curtindo essa vibe de doença, eu vou ficar louca, entendeu? Então, continuei trabalhando. Fiz a segunda cirurgia. A segunda cirurgia foi tudo bem, tal. Voltei para casa, fui fazer a revisão. Quando eu cheguei lá, o médico me viu, eu já cheguei achando estranho, porque quando eu chego no médico, o meu nome é sublinhado. Tá, ou tá vermelho, ou tá amarelo fluorescente, é sempre assim nos consultórios. E aí, a primeira vez que eu vi uma roda, um círculo assim, em volta do meu nome, eu falei, pô, cara, um consultório lotado, para o cara me passar à frente, porque deu alguma coisa ruim aí. Aí fui. Mas aquele dia eu estava tão nervosa, a minha mãe ia comigo, mas ela não entendia nada que o médico falava, porque acho que ela estava tão nervosa que ela ficava fazendo as mesmas perguntas. E eu falei assim, gente, mãe, pelo amor de Deus, deixa só ele falar, não pergunta nada. Aí ele falando, ele sentou, pegou o papel assim, falou, você é mesmo muito diferente, né? Aí eu falei assim, eu na hora achei que tinha dado metástase, né? Tinha se espalhado. Aí eu falei, não acredito, cara. Aí eu falei, por quê? Se espalhou? Aí ele, não se espalhou, não. Mas você tem um órgão fora do lugar. Aí eu, o quê? Aí ele falou assim, você tem um órgão fora do lugar, nós não conseguimos tirar sua tireoide. Aí eu falei assim, como assim? Aí ele, nós tiramos o seu timo. Timo, nunca tinha ouvido falar que isso era um órgão. Aí o timo, tipo, meu amigo, como é que você tirou de mim? Aí ele falou assim, Tatiana, eu não sei o que acontece com você, em 25 anos de medicina eu nunca vi isso acontecer. O timo é um órgão que se localiza aqui, no meio do tórax. Quando a gente é criança, ele serve na defesa, para a fabricação da defesa. Mas quando você cresce, ele atrofia, fica aqui guardadinho, não serve mais para nada. E tá, o meu era aqui.
Aí, caraca, na hora que ele falou, eu senti um alívio tão grande daquilo não ter espalhado, que eu falei assim, beleza, pode tirar o que você quiser daí. Contanto que não espalhe. Aí eu falei assim, não. Aí ele, você é complicada, hein? Aí eu falei, não sou complicada nada. Eu sou muito especial. Deus me fez tão diferente que me botou um órgão aqui, ó, onde é que ninguém tem. Aí ele falou, ele ficou olhando assim, tipo assim, que garota maluca, eu tô falando pra ela que ela vai ter que operar de novo. Que a gente conseguiu tirar o tumor, mas ela tá aqui dizendo que Deus fez ela especial. E os médicos não acreditam, gente. Alguns, né? Nós temos alguns irmãos, mas a maioria, e o meu médico não era. Eu acho que ele não cria em Deus, porque depois eu tive uma outra experiência com ele também. E aí eu fui para a terceira cirurgia. Na terceira cirurgia, ele falou que eu tinha riscos mesmo, porque o nome da cirurgia era esvaziamento, não sei o que, cervical. Então, eu não tenho nada no meu pescoço, só a traqueia e as cordas vocais aqui, né? E a laringe, lógico. Mas, assim, eu não tenho mais nada que todo mundo tem, porque ele tirou tudo possível e imaginário dessa região. E aí, eu falei assim... só que nesse meio tempo, da segunda para a terceira cirurgia, a minha família tem um pedaço da minha família que mora em Brasília. E... eu gosto de Brasília. E a minha tia, ela lutava há 5 anos contra um câncer que começou nos ossos e se espalhou. E eu fui no enterro dela. Ela morreu nesse meio tempo. E aquilo me confrontou muito, sabe? Porque eu olhei assim, eu tinha medo de morrer. Gente, eu não vou falar para vocês assim que o tempo que eu passei foi extremamente santo e espiritual e coisa. Claro que não. Quando eu passava pelas coisas, eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo do que eu ia passar, sabe? E quando eu fui naquele enterro, eu não conseguia nem entrar. Porque eu fiquei tão confrontada que eu falei assim, caraca, gente, eu orei tanto por ela, tanto. E eu falei assim, essa doença é tão maldita que quando a pessoa morre, o câncer morre. Ele sobrevive de oxigênio, então ele morre também. Qual é o objetivo? Nenhum, só matar. Entendeu? Então aquilo me deixou assim muito mal. E eu tive um sonho. Eu te falo sonho porque eu estava dormindo, mas eu tenho certeza que aconteceu. Eu até contei para o Cidinho. Foi assim, eu estava lá, deitada, e aí eu sonhei que... Isso eu sonhei mesmo. Que eu sonhei que que eu estava num lugar e essa minha tia, ela acordava assim. Aí eu falava, que isso, tia? Ela estava nua, pelada. Tipo assim, ela estava naquela geladeira, naquelas gavetas que colocam os cadáveres, né? E ela acordava. Eu falava, caraca, que isso? Você não morreu? Ela, não, eu ressuscitei. Aí eu ressuscitou. Aí eu, caraca, mas você não pode sair assim pelada. Ela, vamos daqui antes que eles me peguem. Aí eu, te peguem por quê? Aí, assim, ficou aquela confusão. E eu acordei. Quando eu abri o olho, tinha uma sombra preta, mas preta mesmo, muito densa, de uma mulher com o cabelo aqui assim, fazendo assim, ó. Quem viu aquele filme Múmia? Que tem a múmia com aquela boca gigante assim. Assim que a mulher fez, o demônio fez para mim. E aí, na hora assim, eu fechei o olho, porque eu levei um susto tão grande. E depois eu não aguentava nem dormir sozinha. Eu falei da minha mãe dormir no chão, peguei o colchão, botei assim. E minha mãe, você tá com medo? Eu falei, não. Não, mãe, é por causa do ventilador, pô, e tá muito calor aí em cima. Aí ela, não, tá bom, não, tá não. Tá bom, não, deita aqui, ó. Aí fiquei aquele tempo, quando eu cheguei, eu contei pro Cidinho, o Cidinho falou assim, Tati, o diabo tá querendo tragar a tua vida, tá querendo pegar você. Eu falei, tá querendo, porque não vai me pegar não, Cidinho. E aí nós oramos, a igreja se levantou mesmo, assim, os irmãos que estão aqui sabem. E o Franco também teve uma vez que eu ia pedir oração, né? Você foi lá, você me falou sobre o louvor, que eu brinquei com a Marina, ela ainda morava aqui. Aí eu falei, Marina, não vou mais poder cantar. Nunca poderei, né? Porque eu desafino em pessoa.
Mas eu falava assim, Marina, não vou poder cantar. Aí eu lá em cima, né, toda murchinha, toda ruinzinho, franco. Mas você não precisa cantar para adorar. Tá, eu sei. Aí eu aprendi naquele dia e Deus me fez aprender a adorar sem música mesmo, com meu coração. E aí eu segui para a minha terceira cirurgia. Eu chegava, já sabia de tudo, já não queria tomar os remédios que me obrigavam, assim, desnecessários. E fui. Quando eu cheguei nesse dia, gente, deixa eu pular minha folha. Lembrei uma coisa que eu nem ia falar. E minha tireoide sumiu. Ninguém sabia onde ela estava, porque eu tinha o timo, né, atrapalhando, ninguém sabia onde estava. Eu fiz o exame, a médica que fez o exame marcou que ela estava aqui. O meu médico, mas aí ela não tá? Eu tá, sim, tem que tá. Não tá. Eu falei, aí ele falou assim, existem casos de tireoide até no intestino. Aí eu, no intestino não, pelo amor de Deus. Aí eu falei, mas eu vou ter que ficar com aquela coisa, aquela bolsinha, meu medão. Com aquela bolsinha, ele, não, só a gente vai localizar onde ela tá. Eu falei, não tá no intestino, não. Ela deve estar por aqui. Aí o exame confirmou que ela estava por aqui, mas eu orei tanto que eu não queria que ela tivesse no meu intestino, não, gente. Eu não queria mesmo. E aí ele falou assim, tá bom, aí eu fui para a cirurgia. E eu fui na cirurgia, eu operei no Quinta Dó. E aí, quando eu entrei no hospital assim, eu falei assim, pô, Deus, eu vou ter certeza que tu tá comigo. Esse tempo todo já tinha, né? Eu na hora duvidando. Vou ter certeza se eu chegar lá e meu quarto for de frente para a Quinta da Boa Vista. Eu vou ter maior paz, Deus, de ver aquelas árvores. Por favor, Senhor, faz isso comigo, tá? Tá. Aí, quando eu cheguei, o médico já foi na recepção falar comigo. Aí o rapaz me pegou, foi me levando, e não tinha nada a ver o caminho. Eu, pô, por que estão me botando nesse quarto? Era para ficar ali, na frente da Quinta. Aí, quando eu cheguei no quarto, não tinha nada a ver. Assim, eu ia olhando as outras janelas das pessoas, né? E as janelas davam para prédios. Aí eu, pô, Deus, eu falei que eu queria ficar no quarto da Quinta. Por que você está me botando nesse quarto aqui que eu só vou ver prédio? Aí eu entrei no quarto do preto, a janela fechada, a cortina fechada. A primeira coisa que eu fui lá, eu abri a janela, né? Quando eu abri a janela, eu estava de frente para o Cristo. Cristo Redentor, assim. E a hora que eu vi aquilo, caraca, eu falei, os teus pensamentos são muito maiores que os meus mesmo. Eu queria ver árvore e tu queria me dizer que tu tá comigo me olhando, entendeu? E assim, naquela hora ali eu fui cheia de fé, né? E eu fiquei feliz de estar até operando, já estava gostando. Aí fui. O médico lá, me botaram lá a roupinha, fui feliz e contente. Cheguei lá em cima, cega, que eu não enxergo. Mandam tirar a lente, né? Falei, ainda fui assim, com medo de entrar. Eu não aceito tomar o remédio, gente, porque eu tenho medo de ir para a cirurgia errada. Tipo assim, eu tenho que operar aqui, me operarem, sei lá, o pé, a perna. Aí eu gosto de chegar e ter certeza que eu estou com o meu médico, com a minha anestesista, com todo mundo que eu estou acostumado. E aí eu cheguei e falei assim, tá bom, agora que... Aí o médico, não, aí ele não me viu. Quando eu entrei, esse hospital era diferente. Eu tinha operado num outro hospital, e eles já me levavam direto para o médico. Nesse não, me pararam na porta, deitado, não podia levantar, não podia fazer nada. E o cara começou a me perguntar um monte de coisa. A senhora tem ciência que a senhora está fazendo uma tireoidectomia, não sei o quê, cervical, esvaziamento nuclear? Nanana. Aí eu, tenho certeza. Aí, a senhora tem ciência do risco que essa cirurgia oferece? Assim, mais risco oferece se eu não fizer, né? Aí eu tenho. E começou a me fazer umas perguntas opressivas. A senhora tem ciência que a senhora pode ficar muda? A senhora tem ciência que a senhora pode ficar com um tubo para sempre aqui? A senhora tem ciência? Falei, tenho ciência assim, moço, tem ciência que eu quero ver meu médico. Cadê ele? Aí ele, não, vou te levar. Aí me fez assinar um papel sem enxergar. Falei, Jesus Cristo. Aí assinei.
Foi. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, gente, só pela misericórdia, porque o meu médico estava com uma pasta em cima da cama que eu ia operar. Para mim, já foi assim um choque, porque eu falei, pô, esse troço está esterilizado? Não está. Com uma pasta de papel, computador e tudo mais ali. E eu já não fiquei muito feliz assim, né? Mas eu falei, não vou reclamar não, porque senão vai demorar mais ainda. Aí, Deus me livra de toda infecção, de toda maldição, de todo verme e bactéria que tenha nesses papéis aí. Aí, deitei. Quando eu cheguei, ele não tinha me visto. Eu entrei devagar, né? E aí ele estava assim, com um papel na mão, e ele bateu assim e falou assim, que de dia, que desgraça. Aí eu entrei com aquele homem que ia me operar, falando aquilo. Aí eu, Senhor, esse homem está estressado, meu Deus do céu. Aí quando eu falei assim, oi, aí ele falou assim, oi, você já está aí? Ele ficou com vergonha, né? Porque eu tinha escutado. Aí ele, oi, você já está aí? Eu falei, tô. Ele, tá puxado o dia hoje, Tatiana, mas vamos lá, vamos acabar com isso logo. Aí eu falei assim, não, agora eu vou ter que abençoar esse homem. Aí eu segurei na mão dele e falei assim, doutor, não é um dia desgraçado, não. É um dia muito abençoado, é o dia que você vai ser um instrumento de Deus para salvar minha vida. O homem, gente, encheu o olho de água. Tipo assim, acho que com um pouco de vergonha, né, pelo que ele tinha feito também. E a anestesista, nossa, ela é otimista, né? A anestesista, acho que ela era surda, porque ela falava tão alto. Ela quase me ensurdecia. Ela, nossa, aqui na minha orelha. É otimista, né, Alexandre? Alexandre é o médico. Aí ele ficou assim, aí se afastou, ela começou a fazer as coisas. Aí em 10 segundos você já está entregue, né? E aí eu aprendi uma das primeiras lições. Você se render a Deus. Quando você se rende, você está totalmente entregue. E é mesmo, porque você abre os braços, você fica deitada, com o braço aberto, amarrado, né? E aquilo ali, a mulher coloca aquele negócio, você começa a ver tudo turvo e tum. Eu não sei se aquilo era anestesia já, se não era. Mas, assim, Deus falou comigo sobre essa entrega verdadeira. Você se entrega, você não tem reação nenhuma. Você não tem capacidade de fazer nada. Você está entregue. O que eles fizerem com você foi feito, porque você não sabe. Entendeu? E aí eu tomei 4 anestesias, porque eu tinha operado a vesícula, que não tem nada a ver, mas em 4 anestesias em 8 meses, gerais. É uma carga de medicação muito forte. Quem é da área deve conhecer e saber que realmente existem vários riscos. Um dos maiores riscos de uma cirurgia é a anestesia, né? E eu vi que Deus foi fiel. E aí eu operei, fui para casa, passei o Natal feliz, livre da minha tireoide. E eu mal sabia que ali que ia começar, de fato, as coisas ficarem feias para o meu lado. Por quê? Eu, sem a tireoide, eu comecei a ter os sintomas de uma pessoa que tem o tal do hipotireoidismo. Eu não sei se algumas pessoas aqui têm, mas quem tem sabe que desgraça é essa coisa, porque é muito ruim. E eu não podia tomar hormônio porque eu ia fazer o tratamento. Então eu passei, só que tudo comigo não é nem um pouco simples, né? Porque eu sei que o diabo tem uma fome em ceifar a minha vida de verdade, mas eu comprei essa camisa porque eu acho que fala muito sobre o meu testemunho, entendeu? Porque quem tem a chave da morte é Deus. Mais ninguém, entendeu? Então ele nunca vai conseguir me alcançar. E aí eu comecei a ficar inchada, amados. Eu pesei 97 quilos. Hoje ainda estou gordinha, mas é falta de vergonha na cara mesmo agora. Mas na época, né? Eu acho que você me viu assim, né, Franco? Bem mais balofinha, assim. Eu estava com 97 quilos, era muito peso para mim, assim. Eu não conseguia fechar a mão porque eu inchei muito. E, assim, era essa época de janeiro, assim. Então, vocês que não são daqui estão vendo como a gente sofre com calor. E a minha mão não fechava.
E eu tinha, assim, dores generalizadas no corpo todo. Eu tinha cãibra, onde nunca eu soube que alguém teve. Aqui, nas costas. Eu estava assim, muito bem. Daqui a pouco, se eu fizesse assim, ó, eu não podia nem me mexer, porque se eu fizesse assim, era capaz de eu ter uma cãibra aqui. Entendeu? Eram umas coisas muito sobrenaturais que aconteciam. Eu comia um grão e parecia que eu tinha comido um boi, um churrasco. Meu cabelo começou a cair. E aí foi meio desesperador. Toda vez que eu penteava o cabelo, o pente saía preto. E eu fazia assim, saía mais. Eu não sabia se era melhor lavar a cabeça ou não lavar, né? Porque cada vez que eu lavava, eu quase tinha um treco. Vendo. Aí comecei a ficar meio careca logo aqui. Bem aqui na frente, assim. Agora já está crescendo. Mas foi assim, me vendo assim, ficando deformada, sabe? Gigante. Eu botava uma roupa hoje, amanhã não cabia. Não cabia mesmo, eu engordava 2 quilos por dia de inchaço. Era muita coisa. E eu falei assim, gente, mãe, eu vou estourar, cara. Aí minha mãe ficava, tadinha, tentando me ajudar, eu também tentando não passar tudo para ela, né? E nessas horas eu tinha, assim, o meu emocional começou a ficar abalado mesmo. E eu comecei a ter umas coisas que, assim, eu lia tudo na internet, então era um pouco menos pior. Porque eu já sabia que aquilo era mais ou menos normal, entendeu? E, por fim, eu comecei a ter uma coisa horrível, eu não conseguia dormir. Porque eu dormia, e aí quando eu estava, assim, pegando no sono, eu achava que eu ia morrer. Aí eu, ai, meu Deus, eu estou morrendo, estou morrendo. Ah, não posso morrer. Aí eu, ai, vou morrer. Ficava naquilo, eu não dormia, eu ficava querendo sair da morte toda hora. E aí teve um dia que Deus falou, você não está morrendo não, você está com sono. Você vai dormir só. Aí eu vou dormir então, tá bom, dormia. Mas assim, até eu entrar nessa, assim, acordava de madrugada. E aí eu via assim, que, falando só da parte mais da saúde para eu entrar no finalzinho, eu sou estudada por 2 equipes médicas. O meu caso virou tema de um congresso médico. E o meu cirurgião levou esse caso, por ele ser tão particular, né, uma coisa que ele nunca tinha visto. A anestesista me ama. Eu não sei por que ela grita no meu ouvido, mas eu gosto dela também. E eu tive a oportunidade, porque eu fiz questão de falar de Jesus para eles, assim. A anestesista só encontro no dia que eu vou operar, né? Não tenho contato com ela, mas eu mandei um e-mail, ela me deu um cartão. E eu agradeci por tudo que eles tinham feito. E falei de Jesus, da minha fé. E ela respondeu o e-mail. Os outros não, os outros médicos nem tchum, mas ela respondeu. Então, eu creio que de alguma forma eu contribuí ali na vida daquela mulher que não deixou que a profissão dela desumanizasse ela, entendeu? Que eu tenho certeza que ela está acostumada com a morte de pessoas novas e velhas, enfim. E ali eu tive esse exército que são os irmãos orando por mim durante um bom tempo. E eu colhi muitos frutos assim durante a minha doença. Por quê? A minha amiga que trabalhava comigo se converteu. Hoje eles congregam com a gente. Lá eles têm sido uma bênção, assim, uma sede muito grande de Deus, sabe? E a Lu e o Sérgio, você lembra que eles falaram com você? Eles tinham a maior vontade de te conhecer. Eu falei com você, não sei se você lembra, um casal. Então, esse casal, essa menina, eu tinha problemas horríveis com ela no trabalho. A gente brigava mesmo, de quase uma vez, há muito tempo, saindo no tapa, sabe? Porque, assim, eu tenho um temperamento muito ruim. Amados, me ajuda, por favor. Ama, não abre mão de mim, não, porque eu tenho... Uma das coisas que Deus falou comigo ali também, ontem na ministração de manhã, foi que a gente pode ter as coisas da nossa personalidade voltadas para o que é bom, entendeu? Então, eu lembrei do livro Temperamentos Transformados, e eu vi toda essa coisa sanguínea e colérica que eu tenho, sabe? Assim, podendo ser utilizada para o lado bom se eu souber canalizar isso, só que eu ainda não sei, amados.
E tem horas que eu piso na jaca com essa menina, eu pisei lindo. Fiz de pantufa legal, assim. E ela ficou muito chateada comigo na época. Não tinha o coração dela, mas não tinha mesmo. E nem ela mesmo. Ela não tinha o meu, eu não tinha o dela. E aí, eu falava com o Cidinho toda vez em mim, né? Aí eu, pô, Cidinho, caraca, você nem sabe ver que eu sou injustiçada. Pô, essa menina faz o que quer comigo, agora eu vou ter que ir lá e ficar pedindo perdão todo dia. Pô, também não é assim não, crente não é bobo, não. Aí ele, é assim, vai lá. Eu ia. O pior é que eu ia, cara. O melhor, né? É que eu ia. Com uma raivosia. E aí eu vi essa menina se converter, cara, por causa do meu testemunho. Da minha doença, né? Ela viu assim, ela falou assim, eu não sei como que você consegue sobreviver. Porque eu fazia tudo normal, né? Mais ou menos normal. Eu ia devagar, mas ia. E ela falou assim... E ela se converteu e o marido dela, que era católico, se converteu. Então, assim, uma menina que trabalhava comigo na época que eu atuei como advogada, essa menina, ela também ouviu de Jesus, ela não se converteu ainda. Mas eu tenho o coração dela de graça, assim, não fiz nada para conquistar ela, assim. E ela também passa por um problema de saúde e ela ficou assim, impactada. E aí, eles se batizaram, gente. Esses irmãos se batizaram, cara. E assim, naquele dia ali, eu falei assim, Deus seja louvado teu nome, porque eu, assim, me considero um instrumento, porque o Cidinho que foi lá, evangelizou, ganhou os irmãos, mas, caraca, se eu não tivesse tido aquele testemunho um pouco bom, assim, toda a minha mongolice, né, de humana, se eu não tivesse tido o mínimo de coisa boa, os irmãos não estariam rendidos, entendeu? E eu fiquei muito feliz, assim, eu considero uma das maiores vitórias também. E aí, enfim, gente, nos últimos dias, antes de fazer o tratamento, eu vou parar por aqui, porque a vida da gente é um contínuo testemunho, né? Então, eu poderia contar o testemunho até hoje, de tudo que eu tenho vivido, mas eu vou parar por aqui, só no finalzinho, porque eu acho que é o que Deus me ordenou aqui para falar. E aí, eu me lembro que um dia, nesses dias que eu estava muito mal, eu estava passeando assim com meu sobrinho, no carrinho, e aí eu estava escutando uma música. E a música é aquela assim, perdoe minha voz linda, é aquela assim, eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Vai em mim como um manancial no teu interior, com águas vivas, restaura o meu ser para o teu louvor. E depois Deus fala, né? Te restaurarei. E quando Deus falou te restaurarei, gente, eu estava andando assim, achei que eu ia cair. Porque eu senti, agora também senti, eu senti da minha cabeça até o meu pé, Deus me restaurando completamente da minha doença. Sabe, Deus mudando as minhas células, mudando tudo aquilo, toda aquela enfermidade maldita que foi uma ação hereditária do diabo, que veio lá dos antepassados do meu avô e que foi quebrada em mim. Eu falei, Deus, eu não aceito que meu filho tenha, que meu neto tenha, que o meu sobrinho tenha, entendeu? Eu não aceito, Senhor. Aqui parou em mim, porque o Senhor jogou porque na tua cruz eu estou lançando essa enfermidade. Meu avô não cria em Deus, assim, cria do jeito católico dele, a nossa formação é essa, e nem meu pai. Mas, assim, eu criei, Senhor, então acabou aqui, em nome de Jesus. E quando eu senti essa música, Deus falou comigo, e aí, em seguida, eu tive um sonho, no outro dia, né, de noite. E esse sonho era assim, eu estava num lugar, numa mesa, assim, numa casa, e nessa casa,
Tava eu e essa minha amiga e essa outra menina que eu falei. Nós três, a Lu, a Pamela e eu. E aí eu começava uma discussão com essa menina que eu não gostava, né? E aí ela falou, e eu começava a querer discutir com ela assim. E aí essa minha amiga Pamela, ela era nossa chefe, a Pamela, tá? Até hoje. Só que a Lu hoje não trabalha mais com a gente. E aí ela vinha assim, saía da casa e olhava. E quando ela olhava assim para fora, tinha uma nuvem vindo. E nessa nuvem tinha uns anjinhos. Cadê? O Giga está aqui? O Giga foi lá em Araruama, na casa de uma amiga minha, da Ana Paula. Ela deve ter visto esse anjinho, ele deve ter visto. Porque ela tem uns anjinhos pretos pendurados na parede e com olho azul. E aqueles anjos vinham e ficavam assim para mim, olhando, querendo me devorar. E eu falando assim, tá amarrado, em nome de Jesus. Eu percebi que era uma ação do diabo. E eu chamava essa minha amiga, a gente começava a orar em línguas. E aí Deus me movia de uma coisa de guerra, de uma unção de guerra. E eu começava, só que no sonho era meio engraçado. Era uma espada, a minha espada era uma planta que eu catava assim no vaso. E eu ficava marchando com aquela espada. Em nome de Jesus, Satanás, você não tem vez aqui. E a menina já tinha sumido no sonho. E só ficava eu e minha amiga. E aí eu falava para ela assim, fala em línguas. Fala em línguas. Ela não fala em línguas ainda. Ela acabou de se converter. Aí ela, fala em línguas, Pamela. Fala, ela. Eu falei, fala. Aí ela, eu falo logo, senão ele vai entrar. Aí a gente começou a falar assim. E aquilo, a gente explodiu assim, e quando eu acordei, eu creio que Deus me deu um ministério naquele dia, sabe? E me deu uma unção diferente, alguma coisa Ele me entregou com esse sonho. E eu entendi que a gente tem um chamado. Cada um de nós aqui tem um chamado. E eu disse no começo que eu não gostaria que vocês, mais jovens, menos 27 mais, passassem pelo que eu passei para entender isso. Entendeu? Porque Deus, Ele não te escolheu por acaso. Deus, Ele tem um propósito na sua vida, na sua. Ele escolheu cada um de nós com uma certeza. Mas Deus precisa da nossa ação. Foi o que a gente aprendeu ontem. Ele precisa ser supremo. Ele precisa que a gente se negue. E Ele precisa que a gente pegue a cruz. Então, eu queria fazer uma oração por aqueles aqui que estão aqui hoje e que têm certeza que Deus tem um chamado na vida de vocês. Mas que por algum motivo você ainda não se dispôs, entendeu? A se levantar para agir. Porque a gente não precisa estar num retiro com 500 pessoas para trabalhar para o Senhor. A gente pode trabalhar para o Senhor com o nosso vizinho, como foi falado aqui exauridamente. Então, eu não vou nem me repetir, porque eu creio que os irmãos prestaram bastante atenção em tudo. Então, eu queria chamar você que sabe do seu chamado, mas por algum motivo deixou com que as circunstâncias ao redor não permitissem que você avançasse. E se você tem esse desejo de hoje se posicionar diante de Deus, tem uma canção que você cantou. Aí eu criei que era de Deus para falar. Porque ela é do Asaf. Essa. Se alguém pudesse tocar, eu não sei, né? Tocar nem cantar. Não vai dar. Essa não vai dar mesmo, porque a outra eu ainda ensaio algumas vezes. Sabe? E se você quiser se levantar e com consciência ministrar essa canção, eu creio que Deus pode não ter que chamar a tua atenção de forma tão drástica como Ele chamou a minha. Entendeu? Eu creio que Deus pode encher o teu coração dessa certeza, da fé, e te enviar de fato, entendeu? Para onde Ele quer que você vá. Então, se você tem essa certeza, agora eu vou passar o bastão